Padre Claudemir, meu irmão no sacerdócio de Cristo, diácono, seminaristas, amados irmãos e irmãs que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube da nossa paróquia de São José. Iniciamos o mês vocacional. E de modo especial hoje, a igreja olha para a vocação sacerdotal. E agradecemos a Deus, o Pai das misericórdias, porque não foi nós que escolhemos Deus, mas nós temos certeza que é Deus que nos escolhe e nos capacita para o seu serviço. Nós sabemos que o padre é gente. Quem pensa que padre é anjo, está enganado. Está enganada. Então o padre é gente. Um homem tirado do meio dos homens para estar à frente de um povo. Por isso nós temos que rezar muito, vocês têm que rezar muito pelos sacerdotes, pelos padres, pelos nossos bispos, pelo Santo Padre o Papa. Como nós precisamos orar pela igreja, pela unidade, pela união dos cristãos. Porque o diabo quer nos destruir. O diabo tenta te destruir. Se o diabo odeia você como família, nós padres, ele odeia o dobro. Quarta-feira agora, nós vamos, dia 4, nós iremos celebrar a festa de São João Maria Vianney, o patrono dos padres. E ele diz, o sacerdote, o padre, é o amor do coração de Jesus. E São João Maria Vianney, ele travou lutas terríveis contra o diabo. Haja vista que o diabo falou para ele uma vez que se tivesse mais um padre como ele na França, o reino dele seria destruído. Olha como um padre santo faz a diferença no lugar onde ele passa. Um padre santo santifica a paróquia, santifica a igreja, a diocese inteira. Mas um padre encapetado também encapeta meio mundo. Como um leigo santo santifica também, mas um leigo encapetado encapeta meio mundo. Então, como nós precisamos rezar, como nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, nos ajuda. Senhor, dai-nos fidelidade. Senhor, dai-nos a força e a unção que precisamos para vencer as potências do mal. Então, hoje, nesse primeiro domingo, do mês de agosto, nós olhamos com carinho para os sacerdotes. Quantos homens santos, quantos homens sábios, quantos homens, no decorrer desses 2020 anos, trouxeram a palavra de Deus, a igreja nos ombros. E quantos vão levar ela até o dia que o Senhor chamar todos a prestar conta de suas vidas, Então hoje, gratidão a Deus. Hoje de manhã cedo eu rezava pelo padre que me batizou. É claro que ele já faleceu faz muitos anos. Será que você lembra do padre que te batizou? Como nós precisamos rezar. E agradecemos aqueles que nos trouxeram para a igreja, aqueles que são testemunho na igreja. Gratidão a Deus pela vida dos sacerdotes. Semana que vem, nós iremos olhar, a igreja olha para a vocação dos pais. Dia dos pais, rezaremos pelos pais. Agradecendo a Deus também o governo de ser pai. Você que é pai, você tem o governo da sua casa. É fácil governar a sua casa, você que é pai? Não é. Principalmente hoje, que os filhos é tudo mal criado. Nós vivemos uma geração de gente que não obedece mais. Nós que temos acima de 40, nós ainda somos da época que o pai e a mãe só olhavam, a gente já gelava de cima a baixo e ficava quietinho. Senão a gente perdia uma orelha, ou então o cipó de goiaba iria brandar nas nossas costas depois, e etc. Hoje não pode mais fazer isso. Ave Maria, se o pai puxar a orelha do filho, ele vai na cadeia, pede para o exército prender o pai e colocar lá, perigoso até matar o pai. Não pode mais. Os valores estão se perdendo. Próximo domingo,
nós iremos olhar para as vocações religiosas, para a vida consagrada. Um consagrado para amar, um consagrado para perdoar, um consagrado para se gastar, se doar. Um amor que não busca interesse seu. É o mais puro amor, o amor de Deus. O amor de nós consagrados não pode ser o amor somente daquela família, daquele grupinho, daquela panelinha, porque todos aqueles que têm panela, chega uma hora que a panela explode, é caroço de feijão para tudo quanto é lado. Dá problema? Eu sempre... Nesses anos de caminhada, embora eu seja, esse mês eu faço 6 anos de padre, completo 6 anos de padre, né? Os cabelos estão brancos, mas eu tenho 18 anos completo, brincadeira. Mas nesses meus anos aí, andando de Brasil afora, eu sempre fui observando, né? E eu vou pedindo muito a Deus, sabe, padre? Todos os dias eu peço a Deus a graça de amar a todos sem ser de ninguém. Amo a todos, mas não sou de ninguém, somente daquele que me chamou. Porque eu sei onde eu coloquei minha confiança. Eu sei onde eu coloco a minha confiança. Nunca vi um ficar grudado com esse, com aquele, com aquela família, com aquela, para ir bem. Dá problema? Nós sabemos disso. Isso é o ser humano. Então nós vamos olhar para a vida consagrada. E no final do mês, nós iremos olhar para os leigos. Gratidão a Deus pela vida de cada um, de cada uma, desde aqueles e aquelas que vêm aqui. Ontem, fazendo a minha mudança, eu vim para cá e precisava arrumar umas túnicas que chegaram amassadas. Aí eu vim aqui, vi umas senhoras que eu não conheço, não sei o nome delas, umas santinhas, acho que tinha umas 5. Aí elas falaram, eu sei que é o padre novo. Eu falei, eu sei que pensa que eu sou novo. Já ultrapassei os 40, né? E aí elas, com alegria, sabe? Nós vamos passar a sua túnica. Eu falei, tá aqui. Nossa, que gratidão. Elas vêm, cuidam da gente com tanto carinho. Amor de mãe, amor de avó, amor de pai que vocês têm por nós. Por isso, quando nós deixamos tudo por causa do reino de Deus, Ele dá 1000 vezes mais, gente. Pai, mãe, irmãos, irmãs, filhos. Porque vocês são nossos filhos espirituais. Quando o padre se reveste com a casula, com a túnica, com a casula, com as vestes sacerdotais, ele tem a idade do Cristo na terra. Eu me revisto agora com 2020 anos. Nós somos os anciãos, né? Pela força do ministério sacerdotal que nós recebemos. Então, queridos filhos, queridas filhas, nesse mês das vocações, vamos bombardear os céus com as nossas orações. Vamos rezar pedindo ao Senhor, né, santas vocações para a igreja do mundo inteiro. A igreja precisa de santas vocações. Hoje nós celebramos o dia do perdão de Assis, a festa da Porciúncula. São Francisco, um dia, no ano de 1212, 16, não me recordo bem a data, ele foi na igrejinha da Porciúncula e ali ele teve a visão de Nossa Senhora com Jesus e os anjos. E aí Nossa Senhora e Jesus perguntaram para ele, o que você quer, Francisco? Ele disse, eu quero um dia do perdão para todos, para todos. Aí o Senhor falou para ele, será te concedido, mas precisa pedir para o Papa. Aí ele foi até o Papa da época e pediu, e o Papa perguntou, para quando você quer esse perdão, Francisco? Por quanto tempo você quer esse perdão, o perdão de Assis, né? Hoje é dia de indulgências, quem confessou no decorrer dessa semana, e confessar ainda, né, durante 8 dias, né, durante uma semana, se você tiver confessado, comungar hoje, rezar um Pai Nosso, um Creio e uma Ave Maria nas intenções, o Santo Padre e o Papa, estiver em estado de graça, né, se tiver confessado, você recebe indulgências no dia de hoje. São Francisco falou, eu quero pro resto da vida. Então faz 800 anos que existe essa festa da Porciúncula, do perdão de Assis. Então,
que todos nós, de modo especial hoje, nos unamos à família franciscana. E que São Francisco nos ajude e nos dê um coração verdadeiramente abrasador, acolhedor e, de modo especial, um coração que saiba perdoar aqueles que vêm em nosso encontro. E aí nós ouvimos a primeira leitura do profeta Isaías. Os exilados estavam ali, ele percebeu que os exilados estavam, se reerguendo, trabalhando demais, correndo demais para se reerguer daquilo que eles estavam passando, tinham passado. Como o mundo está correndo hoje por causa das finanças, porque tem perdido muito dinheiro por causa da pandemia. E aí o profeta vem e diz: olha, às vezes vocês ficam tão preocupados com dinheiro, com bens materiais, e vocês esquecem da salvação das vossas almas. Assim diz o Senhor: ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós todos que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde comer, vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Se você acredita na providência de Deus, como eu acredito, eu tenho certeza que as mãos pródigas de Deus nunca vão faltar na sua vida e nem na vida dos teus. Por isso acredite. Tem gente que se mata de domingo a domingo trabalhando, vai enchendo os celeiros, enche os celeiros, depois quando chega na velhice não consegue mais, não consegue usufruir daquilo que construiu durante todo o tempo. Primeiro que vem a fase dos condores. Depois dos 40 a gente já começa a arrastar. 40, 50, 60, 70, 80, morreu. Depois dos 80 é lucro. O Salmo 89 vai dizer 90, 99, 98, 89, se não me engano. Ele vai falar que se o homem passar de 70, o que passar disso é fadiga e canseira. Se passar de 70, hein? Então, não precisa se matar diante de tantas realidades. Busque força no Senhor, busque força em Deus e você vai vencer. Nós vamos vencer. Vinde a mim, vinde a mim. E aí São Paulo escrevendo à comunidade de São José nesta manhã: queridos ouvintes, quem nos separará do amor de Deus? Quem? Tribulação? Angústia? Perseguição? Veja, nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo tempos de tribulações, angústias. Ai, padre, eu estou com tanto medo de pegar essa doença. Na verdade, não é você que pega a doença, é a doença que te pega. Porque você não vê ela. Só se fosse retardado da cabeça, desculpa meu português, mas é verdade. Uma pessoa doida da cabeça, estou vendo que a pessoa está ali em leito de morte. Sei que ela está doente, eu vou lá pôr a mão nela, vou me contaminar. Mas às vezes a pessoa fica tão doente, se contamina numa folha de jornal que pega. Querido filho, querida filha, confia no Senhor, confia em Deus. Eu não tenho um pingo de medo, mas eu tomo os meus devidos cuidados, que eu sou inteligente, embora eu não pareça. Claro. Então, veja, tem que se precaver. Usa a máscara, usa o álcool em gel. Tem gente que está usando tanto álcool em gel que as digitais já desapareceram. Senhor Jesus tem compaixão. Calma. Olha São Paulo nos advertindo nessa manhã. São Paulo foi alguém que acreditou no Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, tribulações, angústia, perseguições. Talvez você está sendo perseguido, perseguida, eu não estou dando conta. Coloque-se nas mãos de Deus. Senhor, faz justiça à minha causa. Pronto. Você fica a noite sem dormir, vai adiantar o quê? Zumbi. Vai ficar com vocação de zumbi? Coruja. Não pode.
Não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque a cada dia tem suas preocupações. Fome, nudez, perigo, espada. Em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Veja, Jesus te amou primeiro, Jesus te ama por primeiro, meu filho, minha filha. Então que nesse dia do perdão de Assis, que nós tomemos posse disso, que nós somos amados por Deus e que Deus nos ama e que nós também devemos o amá-lo sobre todas as coisas e o resto vem por acréscimo. Nós sabemos que tudo tem um começo, tudo tem um meio e tudo tem um fim. E esta pandemia vai desaparecer. Eu creio, nós cremos nisso, nós cremos. E aí, o evangelho da multiplicação dos pães. Muito conhecido por todos nós. João Batista tinha morrido, Jesus agora entra em cena. Quando soube da morte de seu primo, quando Jesus soube da morte de São João Batista, partiu dali, ficou triste, partiu e foi de barco para um outro lugar afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, da igreja, da barca de Pedro, do barco de Pedro, Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão por eles. Por isso que hoje é o dia do perdão de Assis. Que Deus nos dê essa graça de ter compaixão de uns para com os outros. Olha a importância da confissão. Eu vejo quando as pessoas vêm no confessionário, elas chegam tão tristes, não? E quando elas falam, nossa, padre, parece que saiu o mundo das minhas costas. Nós também, padres, nós confessamos. Não pense que nós somos melhores que vocês, não somos. Eu, graças a Deus, todo mês eu confesso. Eu confesso. Porque como eu atendo muitas confissões, eu acho que eu tenho que ser o primeiro a estar cheio da graça de Deus para ajudar as pessoas. Então, veja, Jesus teve compaixão. Nós, como sacerdotes, quantas vezes a gente tem compaixão de vocês, quantas vezes também outros sacerdotes tiveram compaixão de nós. Mas quer ver eu ficar bravo, a pessoa vem a confessar toda semana o mesmo pecado. Agora eu estou dando as penas de Padre Pio para a vida dessa pessoa. Ai, padre, é o mesmo. Mas você não veio antes de ontem, minha filha, meu filho? Ai, padre, é o mesmo. Tenha vergonha na sua cara, invente, tente, faça um pecado diferente. Que coisa mais terrível é essa? Então tem que ter, né? Você tem que ter critério. A confissão é para pagar pecado, mas Jesus diz, vai em paz e não peques mais. Mas tem gente que quer brincar com o sacramento. Não me procure, porque eu fico bravo. Sou homem da misericórdia, eu trabalho com 2 tipos de terapia. A da misericórdia e da compaixão, mas tem uma que é de choque também. Que tem hora que tem que dar choque para a pessoa despertar. Desperta tu que dormes. Retoma o teu ardor, o teu amor missionário. O teu amor por Jesus, o teu amor pela igreja. Os santos passaram por tribulações, por lutas, perseguições, mas perseveraram nos caminhos de Deus. Você também é chamado à santidade. Eu também sou chamado a viver a santidade. Mesmo que na imperfeição. Mas Deus dá graça. Dá graça. Só para concluir, que já estou falando demais da conta. Então Jesus olhou, viu que eles eram ovelhas que estavam ali sem pastor. E Jesus disse para os discípulos que já cansados, querendo mandar o povo embora, Jesus diz, dai vós mesmo a eles o alimento. Senhor, mas não temos, só temos aqui 5 pães, 2 peixes, e aí como é que vai ser? Jesus pede para que trouxesse os pães e os peixes, ele abençoa e acontece a multiplicação dos pães. Veja, a parte de Deus ele faz, mas a nossa nós também devemos fazer. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama, então pegou os 5 pães e os 2 peixes,
ergueu os olhos aos céus, pronunciou a bênção, em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos, está vendo? Ele deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões, todos comeram e ficaram satisfeitos. Dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Diz que Nossa Senhora até hoje faz pudim de pão no céu. Sobrou tanto pão, tanto peixe, que até hoje tem pão, pudim assado. É uma bênção. Lembra que a marca de Deus é o exagero. Deus é exagerado. E às vezes a gente é tão, mão fechada, a gente tem medo de perder. Se lance nas mãos de Deus, meu filho. Se lance nas mãos de Deus, minha filha. Quem pensa pequeno, realiza pequeno. Então que o Senhor nos ajude nesse dia da multiplicação dos pães. Que Ele multiplique dentro de nós o dom da fé, o dom teologal da fé, da esperança que tempos novos virão e da caridade. E que nós nunca nos cansemos de fazer o amor. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Que pela intercessão de São Francisco de Assis, nós sejamos homens e mulheres do amor e da caridade fraterna.